Boa tarde, tenha um excepcional dia. Hi-fi para você, com a mão trocada, a mão esquerda. Vamos treinar, povo. Lembre-se, tem que treinar. Isso aqui não é autoajuda, isso aqui é ativação. Se você não ativar a sua mente, você não vai vencer. Lembre-se, né, que eu falei ontem sobre a bênção que você já tem recebido de Deus. Ele está segurando você pela mão. E o pior inimigo seu é você mesmo. Então seja tão cruel com você como você é com seu inimigo. De maneira nenhuma você vai deixar o seu inimigo vencer. Você vai lutar até o fim. E faça isso com você mesmo, porque com você você vai passando a mão na cabeça, vai tendo carinho, meiguice e vai levando a vida do Zeca Pagodinho, né? Então eu falei que hoje ia falar sobre o medo. Eu falei nos vídeos anteriores aí sobre a inveja, que te atrapalha, que te trava. A inveja boa é quando você quer fazer o que os outros fizeram para alcançar os seus objetivos ou os objetivos que a pessoa alcançou, a inveja que você teve dele. No caso da culpa, a culpa já não tem muito benefício não, porque você fica se culpando o tempo todo por coisas que não aconteceram, ou que aconteceram, ou que podem acontecer, é um monte de hipóteses, e pelo que você fez, você não tem que fazer culpa, você tem que pedir perdão, tem que pedir desculpas e fazer diferente. Então, a culpa não tem lado nenhum positivo. E o outro que eu vou falar hoje, então, é o medo. Então, o medo já tem sim o lado positivo e o lado negativo. Então, o lado positivo é aqueles medos que o seu próprio organismo te defende. É o medo o medo da preservação da vida. Então, por exemplo, você se encontra frente a um leão. Aí realmente você precisa ter muito medo e na hora você vai tomar algumas decisões. Se você tiver conhecimento como agir, você pode agir baseado no seu conhecimento. Já vai te ajudar 50% aí de você sair vitorioso. Agora, se você não tiver conhecimento nenhum, é na hora, vai no momento. Mas o medo, sim, é preservação de vida. Por exemplo, você chega num prédio e você não vai se pular do 10º andar, ou seja, do segundo andar, do primeiro andar, porque o primeiro andar já são 6, 7 metros de altura, dependendo do prédio, até mais, né? Então, esse medo realmente te preserva a vida. Agora, por exemplo, se num prédio de 10 andares, numa montanha, se você tiver o bump jump, que é aquela corda elástica, então com conhecimento você pode até enfrentar, porque é um medo que vai te preservar a vida se você chegar sem equipamento nenhum e se jogar, é uma coisa. Agora, se você tiver conhecimento, se você tiver estudo de tudo que proteção tem para fazer, você pode até fazer, porque outras pessoas já fizeram. Então, uma dica que eu dou para você é que o medo ele pode e precisa ser estudado. Então, por exemplo, o medo ele te paralisa, enquanto a culpa, né, te põe cabestro, não te deixa você livre para fazer o que você quer ou não, porque tudo você sente culpa. O medo, no caso, te paralisa, o medo te congela, o medo não deixa você avançar. Então, você precisa conhecer os seus medos. A hora que você conhece os seus medos, você tem condições de superá-lo. Ele vai deixar de ser medo. Então, por exemplo, quando eu falei do bump jump, né, você sabe que não pode pular de um prédio, mas se você estiver protegido ou de uma montanha ou de uma ponte, alguma coisa assim, você tem aí todo o equipamento que vai te dar suporte para você não se esborrachar no chão. Então, o conhecimento do medo vai fazer você avançar em todas as áreas da sua vida. Veja bem, não é automotivação. Tudo que eu trouxe aqui, se você colocar em prática, você vai ter ganhos em cima de ganhos. Imagina quantas coisas de gatilho, nós estamos falando de gatilhos emocionais, gatilhos psíquicos, que te interrompe você avançar, né? Tanto a inveja, como os ciúmes, como o medo. Amanhã eu vou falar
busca de aprovação, tudo isso então te paralisa. Então, frente aos medos, você tem que estudá-lo. Então, qual é o seu maior medo? Medo de que você tem? Por exemplo, eu tenho medo de dirigir, eu tenho medo de falar em público, eu tenho medo de fazer um curso, eu tenho medo de ser pai, de ser mãe, qualquer coisa nesse nível, você tem que parar e pensar, mas quais são os fundamentos por que eu tenho esse medo? E por que desse medo? O que é que eu posso fazer? Então, com o conhecimento, resolvendo as suas próprias questões, os seus próprios questionamentos, você consegue superá-lo. Senão, o medo vai fazer você cada vez mais paralisar. Então, você não consegue chegar aonde você precisa chegar. E você precisa também lembrar que a cada avanço você precisa celebrar. E celebrar não é lá no final, quando você vencer tudo. Então, por exemplo, o medo de dirigir. Eu já ajudei algumas pessoas aqui a perder esse medo de dirigir. As pessoas até têm sucesso. Fazem uma caminhada, caminhada não, dirige, né, nas estradas das ruas da cidade. 1, 2, 3 vezes comigo, passa as marchas, faz tudo o que tem que fazer. Só que paralisam no meio do caminho. Né? Primeiro não vibram com o que já conseguiram, né? Porque venceram. Cada micro resultado, se a pessoa só sentar no banco do motorista, já pegar os volantes com o carro parado, ela já venceu parte do medo, e tem que ser celebrado. E depois ela pode fazer também pensamentos, enquanto ela não está no veículo, de que ela está dirigindo nas ruas, fazer uma alusão, uma ilusão, uma mentalização, na realidade seria uma mentalização, né, do projeto, do trajeto que ela vai fazer, de que ela pretende fazer, enfim, já são ganhos. E tem que ser vibrado porque você vai estar dizendo ao seu cérebro que você vai vencer. Lembra do sistema SAR? Então você está dizendo para ele que você tem um projeto e que você vai vencer. Então, faça uma lista dos seus principais medos que você tem consciência e põe no papel e põe data. Quando você vai colocar uma data para vencer esses seus medos, o seu próprio cérebro, o sistema SAR, olha os vídeos anteriores, eu já falei muito sobre ele, esse sistema SAR vai trabalhar ao seu favor, fazendo com que você vença esses próprios medos. E assim que cada passinho que você der, você pode celebrar. Não esqueça de celebrar, porque você vai estar reforçando esse sistema SAR de que sim, ele está funcionando, de que sim, você vai conseguir, não importa qual é o tempo. Então, isso é muito importante, cada micro resultado você lembrar. Lembra-se também que você tem que correr risco, a vida ela é cheia de risco. Quem não corre risco não avança, quem não corre risco não consegue vitória. Então, por exemplo, né, que eu falei do dirigir, a pessoa pode a cada momento estar celebrando o que ela está conquistando, ou falar em público e assim por diante, todos os medos. Você precisa conhecer, precisa estudar, precisa planejar, precisa pôr uma data para que você comece a execução, é partir para a ação, não ficar só no conhecimento, né? Então, seu maior risco é não agir, porque não agindo você vai continuar com medo e vai morrer com esse medo. Mas se você agir, você vai ter vitórias, porque só na disposição de querer fazer já é uma vitória. E aí você tem que ir de vitória em vitória, né? Porque se você não agir, é certeza que você já perdeu, é certeza que você já fracassou. Então, lembre-se, o exemplo que eu posso dar que é bem claro, o farol do veículo, já que eu falei de dirigir, né? Ele ilumina 200 metros. Então você vai fazer uma viagem de 1000 quilômetros, ele não vai iluminar os 1000 quilômetros, ele vai iluminar os 200 metros. Se você andar os 200 metros, você vai ver mais 200 metros. E se você continuar andando, você vai ver mais 200 metros. Quando você vê, você chegou a 1000 quilômetros. Agora, se você não andar os primeiros metros porque está escuro, por exemplo, você não vai chegar em lugar nenhum. Você vai ficar esperando talvez o amanhecer, se é que vai ter o amanhecer, né? Porque tem medos, tem obstáculos que a gente coloca
Que a gente fica com mimimi, dando desculpa. Eu não posso, eu não consigo, eu não alcanço, eu não tenho força suficiente. E é mimimi. E com mimimi ninguém vence a vida nenhuma. A vida é feita com garra. A vida é feita para filho de Deus forte. Por isso que o Senhor Deus falou lá em Josué, falou para Josué, né? Ser forte e corajoso. Em um outro texto ele fala ser muito forte e corajoso. Então a vida é para os corajosos. Você está aqui, venceu, como eu já falei, mais de 1 milhão de espermatozoides, mais de 200 mil óvulos e assim você chegou aqui. Então você foi forte e corajoso. É só continuar, não deixa os empecilhos da vida, a inveja, a culpa, o medo, né? E o que eu vou falar amanhã sobre a busca de aprovação te atrapalhar o seu desenvolvimento, não. Vai em frente e high five para você.